Graça e paz, queridas irmãs. Muita alegria que eu estou aqui. Sou grata a Deus por essa oportunidade. Tem várias irmãs de vários lugares, né? Se deslocaram até aqui, receberam um convite. Mas quem te trouxe aqui foi o nosso Senhor. Ele te trouxe aqui. Você recebeu um convite de uma amiga, de um amigo, mas foi o Senhor que te escolheu para estar aqui. Amém? E eu vou chamar agora, né, nossa preletora da nossa noite, a Denise Nicola. Pode vir, é com muita alegria, né? Que vamos receber ela aqui hoje. Uma amiga de Jesus, né? Idealizadora do Café com Jesus e as Amigas. Então, sempre quando uma amiga minha marca alguma postagem, alguma coisa de uma amiga, eu sempre vou lá e curto a página. Porque se fala de Jesus, é bom para a nossa vida. É bom para a gente aprender, né? Então, eu já segui a Denise, acho por causa da vida da Ana Paula. E quando falaram a Denise, aí eu fui lá para ver, né? As gurias postaram. E eu disse, nossa, eu já curtia, né? A página dela. Então, a Denise, ela é uma mãe, esposa, né? Ela é psicanalista, terapeuta. E hoje eu tive a honra de estar com ela. Denise, tu exala o bom perfume, o amor que tu transborda, a paz que tu tem. Que Deus continue te usando, te capacitando grandemente. Seja sempre forte e corajosa. Amém? Foi uma honra estar nesse processo contigo, estar orando pela tua vida. Então agora eu convido cada irmã a estender as mãos para cá e vamos abençoar a nossa irmã Denise. Querido Deus, Pai amado Senhor, te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Toma tua filha em tuas mãos, Senhor, que ela venha ser um vaso, Senhor, que tu venha falar através dela, Senhor, aquilo que te agrada, aquilo que te apraz. Tu tens liberdade em nosso meio, Pai, que a tua filha venha fluir conforme tu queres, Senhor. Em nome de Jesus, se há alguma seta, alguma coisa, seja repreendido, cancelado no teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abra as nossas mentes e os nossos corações para receber aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Quero saudar as irmãs, a igreja, com a doce paz do Senhor. Glória a Deus. Paz, irmãs. Quero agradecer na pessoa da pastora Luciana a oportunidade presente de Deus de estar aqui, conhecendo as amigas de Jesus, estar aqui aprendendo junto com vocês, me alegrando com vocês e sentindo a presença de Deus. Irmãs, eu vou pedir para as coordenadoras, é um segredo, tá? Vão fingir que a igreja não está ouvindo, mas eu esqueci o meu horário. Então, amiga, faz assim, ó, sabe, de leve assim, que eu vou saber que eu preciso encerrar. Irmãs, vamos nos levantar em reverência à palavra de Deus e vamos estar lendo João, capítulo 15, versículo 15, uma passagem bem conhecida. João 15, capítulo 15, versículo 15. Quem não trouxe a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, tem uma irmã do lado, uma convidada que está sem, encosta na irmã. Encosta na amiga de Jesus aí, convida ela para ler contigo. Amém? Está aqui também, as meninas sinalizando. Diz assim: já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Eu vou repetir esse último versículo. Jesus diz para nós: eu tenho-vos chamado de amigas, porque tudo que eu recebi, Jesus está dizendo, não é um pouquinho, não é uma parte, eu não estou retendo, é tudo
que eu recebi, eu tenho compartilhado com vocês. Amém? Tomem assento, minhas amadas. Irmãs, quando eu recebi esse convite, eu confesso para vocês que entrou um pouquinho na zona de conforto. Eu havia acabado de fazer um plano de oração com alguns temas, e o tema era Amigas de Jesus. E quando a Ana disse, Denise, esse é o tema, eu digo, meu Deus, o estudo está pronto. E a Ana disse assim, nós vamos dar o teu estudo na igreja. E eu disse, Senhor, o Senhor está brincando. A palavra está toda lá, o que eu vou falar? O que eu vou dizer, Senhor? E eu confirmei, amiga, você vai dar todo o estudo? A Ana disse, sim, nós vamos trabalhar todo o e-book, nós vamos trabalhar todo o estudo. E eu disse, amém, Senhor. O que o Senhor quer que eu vá falar para essas mulheres? E ali, irmãs, o que o Senhor me disse, fala o que você viveu. Fala o que é ser amiga de Jesus para você. Quando a Ana disse, não tem passos para ser amiga de Jesus, eu disse, meu Deus, minha palavra está cheia de passos. Eu disse, Senhor, o Senhor está mexendo comigo. Não era para trazer o e-book, não era para trazer os estudos preparados e não é para trazer os passos. Eu estou aqui, minhas amadas, para contar o meu testemunho nessa noite, como eu estou procurando ser amiga de Jesus até hoje. Irmãs, eu era amiga de Jesus, mas eu conhecia Jesus de ouvir falar. Eu estava numa cidade, na cidade de Esteio, onde eu me converti, onde eu aceitei Jesus. E na infinita misericórdia, Deus começou a colocar mulheres chaves para andar comigo. Mulheres que quando eu tinha um problema, o que acontecia? Eu tinha um problema com meu filho, com a minha filha, eu tinha uma excelente mãe para me ir lá e me aconselhar. Eu tinha problema no casamento, eu sou amiga da líder de casais, eu vou lá pedir ajuda para ela. Eu estou com dificuldade financeira, eu tenho amiga para pedir oração. Nós tínhamos um grupo na minha casa, variava entre 2, 8 irmãs de oração. Toda quinta-feira nós estávamos orando. Toda quinta-feira nós tomávamos o nosso chimarrão e nós orávamos. Hoje a Ana perguntou para mim, como você aprendeu a tomar chimarrão? Eu aprendi com as minhas amigas. Elas chegavam na minha casa, Denise, vamos fazer um chimarrão, vamos fazer um chimarrão. Quinta-feira era o dia de eu tomar chimarrão com as minhas amigas, com as amigas de Jesus. Irmãs, o que aconteceu? Em menos de um mês, o meu esposo chegou em casa e disse, eu recebi uma proposta de emprego irrecusável e nós estamos indo para Uruguaiana. Eu disse, não vou, não vou. Eu fico aqui, você vem me visitar. E ele disse, não, casamento não é isso. Nós vamos, vai eu e a minha família. E naquele momento eu disse, se for de Deus eu vou. E se não for, nós vamos ficar aqui nessa cidade. Irmãs, Deus confirmou que era para nós irmos. E eu, nesse momento da caminhada, eu estava num trabalho, numa liderança, onde tinham várias congregações na cidade. Era culto todos os dias. Eu liderava mulheres até mesmo mais velhas que eu. Eu estava com a agenda de chá do final de ano. Eu estava com a agenda... Hoje a Ana fala, toda a agenda. As intercessoras já estavam orando para o final do ano, chá de encerramento do trabalho. Eu já tinha a preletora, eu já tinha as lembrancinhas das liderandas, eu estava com tudo programado. Eu tinha chá para pregar, eu tinha, enfim, uma agenda pronta. Isso foi no mês de setembro. Em menos de 15 dias, o meu esposo disse, nós temos 15 dias para a gente se mudar. E a gente está indo. Irmãs, para mim foi um choque. Eu tinha toda a escala do mês para mim fazer. Em cada culto que nós fazíamos, era um projeto chamado Mães de Joelhos, Filho em Pé. E eu comecei naquelas congregações, só que eu não queria culto de despedida. E eu chegava e eu olhava para as irmãs e eu dizia, é a última vez que eu estou pisando aqui. Não sei quando que eu vou estar aqui de novo. E o coração apertava.
E um dia num culto, eu disse assim: Senhor, o Senhor vai me tirar do lado das minhas amigas. A família até ia, a casa eu estava suportando, mas as minhas amigas de oração, irmãs, estava doendo demais. Estava doendo demais. E ali, eu vou para o meu primeiro passo, irmãs, que é eu tive que descer a casa do oleiro. Naquele dia eu recebi uma palavra profética. Eu estava quietinha no momento do louvor. E eu disse: Deus, o Senhor vai me tirar do lado delas. Essas mulheres são de Deus. Essas mulheres têm uma palavra. Essas mulheres me animam, me encorajam, me inspiram. E o Senhor disse: Denise, eu estou te ensinando. E eu vou te ensinar que eu sou teu amigo. Aquele dia, irmãs, doeu tanto. Porque eu tive 2 reconhecimentos. Primeiro, que eu não tinha Jesus como amigo. Eu não conhecia Ele como amigo. Em segundo lugar, que era uma caminhada que tinha que fazer eu e Ele. Descer a casa do oleiro, irmãs. Jesus ali, Deus, poderia ter dado a visão para Jeremias em qualquer lugar. Ezequiel, ele teve várias visões no mesmo lugar. Ele era transladado, ele via outras regiões, ele via geograficamente outros lugares. Mas com Jeremias foi diferente. Deus disse assim: desce, caminhe, geograficamente desce. E eu entendi que muitas vezes para a gente falar com o oleiro, para a gente conhecer de perto, é preciso a gente descer. É preciso Deus nos tirar de lugares específicos que nós estamos, para a gente ser amiga de Jesus. Quando nós vemos ali em Jeremias 18, Deus trabalhando naquele vaso, nós vemos 2 pessoas, o oleiro e o vaso. Nós não vemos uma pessoa dizendo: vai, oleiro, faz assim. A gente não vê vaso, aguenta, fica firme, seja forte, seja corajoso, não. A Bíblia diz que nós vemos um vaso entregue e um oleiro entregue àquela obra. Muitas vezes, para a gente ser amiga de Jesus, a gente vai precisar descer. E o caminho vai ser solitário, o caminho vai ser sem as amigas, o caminho vai ser a gente e Ele. Mas a casa do oleiro, irmãs, gera dependência. Ali nós aprendemos a apreciar a companhia dele. Na casa do oleiro é somente nós e ele. Eu me lembro que até a cuia que eu tinha era uma das amigas que tinha me dado. E a casa já estava daquele jeito, a gente decidiu não levar muitos móveis, a casa estava assim, aquela bagunça vazia. E eu peguei e eu fiz um chimarrão. Eu nunca tinha tomado chimarrão sozinha. Eu disse: Deus, o Senhor vai me tirar minhas amigas? Então agora me ensina a tomar chimarrão contigo, Pai, porque o Senhor vai ser minha companhia a partir de hoje. Nesse dia, Ana, eu comecei a tomar chimarrão sozinha. Irmãs, ali, quando começou esse processo de mudança, de eu chegar numa cidade onde eu não conhecia ninguém, onde as irmãs mandavam mensagem: Denise, hoje o culto foi maravilhoso, olha a nossa fotinho. Elas achando que estavam, né? Olha, Denise, a gente está lembrando de ti. Cada foto chegava era uma flecha: você não está lá, você não está lá. Cada foto que chegava: você não está aqui. Chegava o horário do culto, eu ficava assim: meu Deus, eu vou ficar em casa, eu não tenho nada para fazer. E aquilo me quebrava. E aquilo eu dizia: Senhor, por que o Senhor me trouxe nessa cidade? O Senhor me trouxe para cá para me maltratar. E a palavra sempre era a mesma: agora eu vou te ensinar que eu sou o teu amigo. Irmãs, nesse processo, o que aconteceu? Eu comecei a entender que eu gostava das minhas amigas, eu amo elas. Amo essas mulheres, admiro, amo. Vou levar para o resto da vida como gratidão. Mas eu comecei a entender que o que eu gostava era aquilo que elas carregavam.
O que eu gostava era aquelas palavras de vida eterna que elas tinham quando eu precisava. Eu comecei a ver que o que eu gostava era aquelas orações que eu não sabia orar. Era uma das irmãs que era uma benção, ela começava ali a orar e daqui a pouco ela estava cantando, daqui a pouco ela estava ali marchando e daqui a pouco ela estava assim, se tivesse que se atirar no chão da casa, ela se atirava. E eu comecei a entender que o que eu gostava era Jesus na vida dela. E eu comecei a ver que aquela dependência que eu tinha da presença, aquela dependência de eu preciso falar, eu preciso que ela ore, eu preciso ir na casa dela, eu preciso mandar uma mensagem. Era Jesus que eu estava buscando. Mas eu achava que Jesus estava somente nelas. Eu achava que Jesus só poderia falar comigo através delas. Eu achava que somente elas poderiam carregar, porque eu vinha ali com complexo de inferioridade, porque eu vinha ali de uma infância ferida, porque eu vinha assim numa crença limitante que nada eu podia, que como que Deus ia fazer o que Ele tinha na minha vida se eu era menos, se eu não podia, se eu não buscava direito, se eu não sabia orar, se eu não sabia falar. Na casa do oleiro a gente começa a ver que a gente muitas vezes quer as pessoas, mas não são pessoas que estão nos faltando. O que a gente está buscando é a presença dele, é aquilo que as pessoas carregam. Irmãs, na casa do oleiro ali, eu aprendi que muitas vezes nós precisamos suportar a poda. Por causa que ser amiga de Jesus, lá em João 15:2, quem está com a Bíblia aberta diz assim, ó: toda vara que em mim não dá fruto, ele atira. E ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Algumas traduções diz que ele poda aquela que está dando fruto, para que vá e dê mais fruto. A poda, irmãs, na minha vida foi: o Senhor começou a retirar pessoas. Pessoas são necessárias. Mas eu sempre digo, nós somos ponte. Olha para a sua irmã do lado e diga: você é uma ponte. Diga para outra, que às vezes a gente olha para a amiga, saia da zona de conforto, olha para a amiga de Jesus. Você é uma ponte. Eu comecei a entender que eu tinha muletas, eu não tinha mulheres pontes. E não eram que elas faziam isso, não é que elas estavam levando um fardo que era meu. A verdade era que elas estavam me empurrando, encorajando, me motivando. Mas eu entendi que enquanto eu estivesse com elas, eu estava fazendo elas de muleta. Eu entendi que nós somos a ponte que leva para Cristo, mas chega um momento que Deus vai tirar essa ponte para a gente andar sozinha. Então, minha amada, não fique triste se Deus está tirando talvez algumas muletas. Não fique triste se às vezes algumas amigas que você pediu oração começam a não responder. Não fique triste se você pede uma visita de alguém. Eu não estou falando da liderança, eu estou falando que às vezes a gente quer que aquela irmã vá orar na casa da gente. A gente quer que aquela irmã ore pelo casamento da gente. E Deus está dizendo: minha filha, não é a irmã que vai orar por você, não é sua pastora que vai orar por você. Hoje quem vai se levantar é você. Quem eu quero falar é contigo. Ali, irmãs, eu aprendi essa poda necessária. Porque por telefone, por WhatsApp, por videochamada é muito bom. Mas muitas vezes a gente não consegue. Mas tem um telefone que nunca está ocupado. Tem um que nunca está ocupado demais. Tem um que nunca diz assim: espera só um pouquinho. Tem um que nunca diz assim: hoje eu estou preocupada, hoje eu não consigo, hoje eu não posso, aguarda. A porta ainda está aberta, minha irmã. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E nós temos autoridade. Jesus disse: eis que vos dou. Quando Jesus disse vos dou, algo foi liberado no mundo espiritual para mim e para a sua vida. O problema é que às vezes a gente acha que a irmã tem autoridade, que a pastora tem autoridade, que o marido tem autoridade. E nós não usamos a autoridade que Jesus liberou no mundo espiritual para nós.
próximo passo, como diz a Ana, eu precisei reconhecer, irmãs, que Ele é acima de qualquer coisa. Eu precisei entender, e eu trouxe um exemplo para nós, dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles estavam andando com Jesus. Eles estavam contando o que havia acontecido para Jesus. Mas eles não reconheceram quem era Jesus. Lembram que eu comecei dizendo que eu conhecia o Senhor de ouvir falar? Eu conhecia Jesus quando alguém falava, Deus mandou te dizer. Quando Deus começou a podar, quando Deus começou a me chamar para o secreto, eu comecei a ouvir Jesus falar. Muitas vezes nós estamos ali como os discípulos de Emaús. Nós estamos ali, o mestre falando e nós não estamos entendendo. O mestre está falando e nós estamos ocupadas. O mestre está falando e nós estamos em dúvida. Senhor, o Senhor não está vendo e Jesus está ali. Mas há uma diferença entre os discípulos de Emaús e Maria Madalena. Maria Madalena, quando ela chega ali, irmãs, a Bíblia diz que o sepulcro estava aberto. Ela está desesperada. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Levaram meu mestre. Eu quero saber onde está o corpo. Só que quando Jesus diz Maria, Maria, ela reconhece a voz de Jesus. Muitas vezes, irmãs, para a gente ser amiga de Jesus, não é só estar onde Ele está. Não é só estar ali como os discípulos, onde histórias de Jesus estão sendo contadas. Isso é muito bom. É muito bom estarmos em ambiente profético. É muito bom estarmos sabendo o que Jesus está fazendo. Mas muitas vezes eu vejo por mim que eu não reconhecia quando Cristo falava comigo. Muitas vezes nós estamos assim. A gente vê Jesus falar com a irmã da esquerda. A gente vê Jesus falar com a irmã da direita. Eu me lembro de um culto que eu estava precisando de uma palavra. E no final fizeram um apelo. E era uma igreja das irmãzinhas do coque, aquelas irmãs que a gente vai e sempre tem uma palavra. Eu digo, Deus, hoje eu vou sair daqui, o Senhor vai falar comigo. Irmãs, caiu profecia à minha esquerda, à minha direita, Jesus falou com todo mundo. E eu, Jesus, a irmã veio, Deus que te abençoe, te guarde, amém, vai embora. E eu, Senhor, o Senhor está brincando comigo. Só que nesse culto, estava uma amiga minha também. E no outro dia tinha oração na minha casa. E essa amiga foi. E a amiga disse, Denise, tu não tem noção. Eu fui no culto, eu precisava de uma palavra. Eu precisava de uma profecia. E eu fui lá para frente, eu digo, nossa, ela está contando a minha história hoje. E ela disse que quando chegou na frente, ela disse, Denise, a irmã começou a profetizar e começou a curar. E a irmã foi arrebatada e começou a acontecer tudo. E comigo nada. E eu fui para casa, Denise. E eu comecei a chorar no meu quarto. Eu digo, Deus, o que está acontecendo de errado? O Senhor falou com todas as irmãs. Deus disse para ela, não, amiga, comigo Deus também não falou. Não foi só tu, foi comigo contigo. E ela disse que começou a chorar e dizer, Senhor, eu não saio daqui, fala comigo. Por que o Senhor não usou as irmãs para falar comigo? E ela disse que Deus disse para ela, minha filha, quando você era como criança, eu te tratava como criança. Agora você cresceu, eu quero que você seja tratada, que você me trate como Moisés, contigo eu falo face a face. E ali, irmãs, quando ela disse isso, eu digo, a palavra não foi para mim, mas eu recebo, porque eu não fui para o quarto, eu fui como uma criança, eu fiquei birrenta, dizendo, Deus, o Senhor não falou comigo? E nesse processo, irmãs, eu comecei a entender que Deus não queria mandar recado por ninguém. Que Deus não queria que as minhas amigas orassem pelo meu casamento.
Que Deus não queria ouvir dos meus problemas, do meu casamento, que eu contasse, terceirizasse para outras pessoas. Muitas vezes pusesse meu esposo, como eu fazia, contando até mesmo coisas que hoje eu me envergonho. Porque tudo eu contava, tudo eu precisava de um aconselhamento. Eu vi que Deus estava tirando as muletas e Deus estava dizendo: minha filha, conta para mim. Minha filha, a palavra que você precisa está em mim. Minha filha, a unção que você precisa está em mim. Minha filha, essa carência que você tem está em mim. Minha filha, essa coisa de você dizer fulana disse, ciclana disse, você precisa começar a entender que eu disse. Esse processo dói. Esse processo dói, irmãs. Eu me lembro um dia, isso não faz muito tempo, isso foi esse ano. Eu não sei se é somente eu. Quem aqui já teve o dia mal? O dia mal às vezes chega para todos. Aquele dia que... Eu não sei vocês, mas vocês já passaram por... A gente tem que orar para pedir direção como orar? Porque a gente não sabe nem como orar. E eu lembro que eu acordei e eu disse: Deus, eu não tenho força para me orar. Eu disse: Pai, está difícil. Isso foi esse ano, irmãs. Eu achava que o processo da poda, o processo de solitude, o processo de descer a casa do oleiro, o processo de reconhecer Deus já tinha passado. E eu lembro que eu disse: Deus, eu vou pedir oração. Primeira que eu pensei, amiga, foi para a Neide. Deus, eu vou ligar para a Neide é profeta. Escrevi a mensagem, Deus disse não. Deus, eu vou ligar para a irmã Floraci. Ela iria estar aqui. Deus disse não. Deus, eu vou mandar mensagem para aquela irmã, ela é minha mãe espiritual, eu chamo ela de mãe, a gente se chama de mana. Deus disse não. E eu comecei a ficar inquieta, irmãs. Escrevi a mensagem para pedir oração e não sentia paz de mandar. E ali eu disse assim: Senhor, eu queria tanto que alguém orasse por mim. E eu fui mais, irmãs. Eu disse: Deus, por que o Senhor não toca uma das irmãs para orar por mim? Porque o Senhor não quer que eu peça oração, mas o Senhor sabe que eu não consigo orar, o Senhor sabe que eu estou sem força para orar. Toca alguém para orar por mim. E Deus, eu fui mais, irmãs, fui mais. Momento de abrir o coração aqui para as amigas de Jesus. Eu disse: Deus, eu oro por tantas mulheres, e o dia que eu preciso de oração, o Senhor não quer que eu peça oração para ninguém. Porque tem momentos, irmãs, que é assim. A gente parece que é para ganhar com Deus. Deus eu faço, Deus eu te busco, Deus eu tenho ajudado. E nesse momento, Deus me disse uma palavra que tem me sustentado. Eu sei que vai te sustentar nessa noite. Denise, o teu nome já chegou aqui no céu. Eu não sei o teu nome. Eu não sei se é Maria, se é Daiane, se é Luciana, né? Não sei se é Paula, não sei se é Laura, não sei se é Natália, eu não sei o nome de vocês. Mas aquele dia, Deus disse: o teu nome já chegou aqui no céu. Há um, Denise, que ora por você com gemidos inexprimíveis. Há um que, quando você está orando, ele não está ali pelas mulheres, ele não está ali porque sua oração é bonita. Ele está ali dizendo: Senhor, cura ela. Senhor, ela está cansada. Senhor, ela está ali desistindo. Senhor, sustenta. Denise, o Espírito Santo já orou por você hoje. Eu não sei se você já passou por isso, de pensar: Deus, e por mim quem vai orar? Teu nome, minha irmã, já chegou no céu. O teu nome tem chegado no céu. Eu posso não te conhecer, mas a Bíblia diz que Ele te vê. A Bíblia diz que Deus nos vê. Além dele nos ver, a Bíblia diz que Ele sonda, Ele esquadrinha e Ele nos chama
pelo nome. Irmãs, eu encerro essa oração contando que uma última coisa que eu tive que aprender com Deus nesse processo, que foi um processo muito difícil, irmãs, a mudança. E eu falo isso porque eu sei que essa é uma cidade missionária. Eu profetizo isso, é uma cidade missionária. Que muitas pessoas estão passando por aqui, vão sair daqui, mas que é com propósito, primeiramente de Deus. A mudança, irmãs, é um processo de luto muitas vezes. Principalmente para a mulher. Porque ela deixa uma família, ela deixa às vezes uma cama, ela deixa uma parede, ela deixa uma lembrança, ela deixa aquela casa que às vezes os filhos cresceram. Então por isso que é muito difícil às vezes uma mudança para uma família. Abrace as famílias que estão de mudança, mas abrace essa mulher, que talvez essa mulher esteja sofrendo assim como eu estava. E ali, irmãs, nesse processo eu queria voltar para Esteio. Nesse processo eu dizia: Senhor, o Senhor me trouxe para essa cidade para me matar. Senhor, o Senhor me trouxe para essa cidade para matar meu ministério. O Senhor me trouxe para essa cidade, Deus, para me quebrar. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo que Deus estava podando, porque era necessário passar por Samaria. Às vezes é uma alma, irmãs. Às vezes é uma pessoa que Deus quer tocar através da tua vida e você não está entendendo o processo. Às vezes é um abraço, é um sorriso que Deus está te colocando num lugar difícil, onde você diz: Deus, o Senhor está me matando. Deus está dizendo: aguenta firme, tem propósito. E eu lembro que nesse processo, irmãs, um dia eu abri minha Bíblia. E nessa época, irmãs, eu não estava fazendo curso, eu não tinha profissão, eu era uma dona de casa, eu não estava trabalhando, era meu esposo ali, né, a gente brinca, uma mesada, né, um pouquinho do cartão de crédito, não muito para mim não gastar, e ele me dava uma mesada para mim gastar as coisas. E um dia eu acordei e eu disse assim: Deus, e se o Senhor levar meu esposo? O que vai ser de mim e dos meus filhos, Senhor? Mas eu não estou falando que nós não devemos trabalhar, estudar, não estou falando isso, tá? Mas eu lembro que eu comecei a ficar inquieta, eu comecei a ficar com o coração, eu digo: Deus, o Senhor está me avisando que vai acontecer alguma coisa com meu esposo? E eu não entendi aquela inquietação, aquela coisa: Deus, vai me faltar, como que eu vou sustentar os meus filhos? Eu não tenho profissão, eu não tenho emprego, eu não concluí minha faculdade. E ali, irmãs, Salmos 16, 5. Eu abri a Bíblia e eu vi que faltava uma última coisa. Salmos 16, 5 diz assim, ó: Tu és a minha porção e o meu cálice. Tu é o Senhor, irmãs. Tu é Jesus. Tu garantes o meu futuro. Aquele dia eu entendi que os meus filhos não eram meus filhos. Antes de serem meus filhos, eles são filhos de Deus. Aquele dia eu entendi que o meu ministério, que na época eu ficava muito preocupada, eu dizia: Senhor, o Senhor disse que eu vou pregar, o Senhor disse que eu vou ministrar. Senhor, eu amava cuidar de mulheres. E eu sentia, parecia que Deus tinha derrubado tudo. Naquele dia eu entendi que o meu futuro também no ministério é Ele que garante. Eu entendi que o ministério não era meu, o ministério é dele, a palavra é dele, os filhos são dele, o casamento é dele e o meu futuro está nas mãos dele. Irmãs, quando eu entreguei, nesse dia eu lembro que eu fiz uma oração. Eu comecei a declarar: é tu que garantes o futuro dos meus filhos.
É tu que garante o futuro do meu casamento. É tu que garante o futuro das minhas finanças. É tu que garantes a minha velhice. E ali eu comecei a declarar, eu digo, Deus, eu não quero mais me preocupar com o futuro, porque eu sei que o Senhor está lá. Eu sei que o Senhor é a minha porção, o Senhor é o meu cálice, e o meu futuro o Senhor conhece. A Bíblia diz uma palavra, irmãs, eu encerro com ela. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu. A Bíblia diz outra palavra, que maiores, melhores, são os pensamentos deles do que o nosso. E eu posso testemunhar nessa noite, irmãs, que nesse processo, foi fácil passar por tudo isso, não. Meu esposo sofreu muito, irmãs. Muito, porque meu esposo começou a passar uma pressão tão grande no trabalho. E ele dizia, nossa, a mulher em casa surtando. O trabalho, a pressão aumentando. Eu não posso falar em casa porque a mulher está mal. Nesse momento, irmãs, assim, ó, naquele ápice de tudo acontecendo, eu estava dirigindo e uma pessoa bateu no meu carro. E eu comecei a ter crise de pânico. E eu ia na igreja, às vezes a pé, às vezes de Uber, às vezes eu arrumava as crianças e não conseguia sair de casa. Meu esposo chegava e ele dizia assim, eu louvo a Deus, irmãs, porque sem saber ele estava me dessensibilizando do trauma. Mas ele dizia assim, tu não vai parar, tu vai entrar no carro e tu vai dirigir. E eu dizia, não, tu quer que eu morra, eu tô passando mal. Ele dizia, tu vai entrar e tu vai dirigir. E eu, irmãs, era uma loucura. Quando ele chegava em casa, que eu dizia, ele vai me obrigar a dirigir. E nesse processo, irmãs, como era difícil para a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada uma que chegou aqui, olhe para essa irmã linda. Olhe para essa mulher de Jesus, amiga de Jesus, mulher de Deus, que em primeiro lugar Deus trouxe ela aqui. Essa mulher tem uma história. Essa mulher talvez está aqui limpinha, cheirosa, arrumada. Mas tu não sabe o que ela passou para chegar aqui nessa noite. Muitas vezes nós não sabemos o que essa mulher vai chegar em casa e enfrentar. Isso também é ser amiga de Jesus, irmãs. A gente acolher, a gente abraçar. Porque a minha oração era, Senhor Jesus, eu quero ser amiga das suas amigas. Me apresenta as suas amigas. E eu entendi que às vezes a amiga de Jesus, ela não está com roupa de crente. Ela não está com espírito manso e humilde. Às vezes a amiga de Jesus parece um porco espinho. A gente vai falar de Jesus, ela alfineta, e é essas que Jesus quer. Mas eu aprendi, irmãs, que é maravilhoso ser amiga dele. Eu aprendi que ele é uma fonte inesgotável, que quanto mais a gente busca, mais a gente quer. Vamos levantar, irmãs. Eu vou pedir para o louvor abençoado. Unção, que estava uma bênção. Mas eu não sei se você está nesse processo de conhecer Jesus, de ouvir falar, ou no processo de entregar talvez algo, ou no processo que você pensa, Jesus, mas o Senhor está me podando, tirando tudo. Ou talvez você está nesse processo, como eu falei, de descer, de sair do conforto, sair daquilo que é tão bom. Eu não sei qual processo você está, mas eu quero chamar à frente aquelas que sabem, que querem estar no centro da vontade
dele. Eu quero chamar aquelas que dizem: Senhor, eu te conheço, mas eu quero mais. Amém? Passe à frente, eu vou chamar a Ana para estar orando por nós. As irmãs daqui, né, me conhecem, estão acostumadas, e eu sempre digo que quando o Espírito Santo gera um apelo, é porque há pessoas para atender. Porque se há alguém que não desperdiça tempo, é Deus. Deus não desperdiça tempo. Deus não libera nenhuma palavra que não tenha proveito. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem um proveito. E se o Senhor está chamando ao altar, é porque há mulheres para atenderem esse chamado. Irmãs, você ouviu aqui, a Denise falou sobre muleta. Muitas vezes, nós não desfrutamos de uma amizade sincera com Jesus, porque nós colocamos pessoas no lugar que é só dele. Quantas pessoas têm dificuldade de tomar decisão, não sabem o que fazer, dependem de orientação de pessoas o tempo inteiro, são dependentes de mães espirituais, de discipuladores, de líderes, de pastores. A palavra diz no Salmo 27, eu sou a tua luz e a tua salvação. Quem anda com Jesus não anda no escuro. Quem anda com Jesus sabe o que fazer, sabe que decisão tomar. Você não deve desprezar nenhum líder, pelo contrário, honrá-lo. Mas você precisa ser uma mulher de intimidade com Deus, uma mulher que ouve a voz do Senhor. E a palavra diz que você pode se virar para a direita, você pode se virar para a esquerda, mas uma voz por detrás de ti te dirá: esse é o caminho, ande nele. O convite do Espírito Santo para nós essa noite é: levanta e anda. Eu estava ali quietinha, eu disse: Senhor, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, levanta e anda. Eu vou ficar aqui, se eu tiver oportunidade eu vou, senão é para mim. E a Denise me chamou para orar. Hoje o Senhor manda te dizer: levanta e anda. Quebre essa muleta. Não há mediador entre Deus e o homem que não seja Jesus Cristo. Às vezes, amados, nós não somos de outros movimentos religiosos que levantam outros nomes, não é verdade? Mas dentro da igreja a gente faz de pessoas tão importantes quanto Jesus. Olha, se tratando de Jesus, se Ele não for tudo, Ele não é nada. Se tratando de Jesus, se Ele não for tudo na nossa vida, Ele não é nada. Porque eu estou falando de Jesus Cristo. E ninguém pode ocupar o lugar na sua vida que não seja de Jesus. Uma amiga muito querida tentou marcar comigo várias vezes, a gente não conseguiu. E ela chegou para mim e disse: Ana, eu estou entendendo por que eu não estou conseguindo conversar com você. Porque esse lugar é de Jesus na minha vida. Eu quero Jesus, não, Ana Paula. Quem está no lugar de Jesus na sua vida? Quem é que você recorre primeiro? A quem você busca primeiro? A quem você clama primeiro? Ele diz: clama a mim e responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Se você chegou essa noite aqui carregando muletas, vem ao altar do Senhor e deixe ela aqui no altar. E diga: eu vou sair daqui livre de muleta. Eu vou sair daqui livre de muleta. Eu vou ser amiga de Jesus, de Jesus, de Jesus. E quando o mal vier, quando a dificuldade vier, eu vou correr para Jesus. Eu vou entrar no meu quarto, eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou orar, porque orar funciona. Eu oro porque funciona. Funciona orar. Funciona orar. Derrame o seu coração na presença dEle. Derrame o seu coração na presença dEle. Entregue essa muleta. As intercessores vão ministrar por você aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Tudo vem dEle.
Tudo está em ti. Tudo está nele. Por ti vou caminhar. Vou caminhar na tua direção, Senhor. Tu és a direção. Tu és, Senhor, tu és, Senhor. O sol me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Você pode declarar com fé: sempre há, sempre há. Sempre há de Sempre há de existir um novo amanhã, uma virada, uma nova página, uma nova escrita pelo Senhor. Preparado pra mim. Aleluia. Preparado pra mim. Derrama o seu coração na presença dele essa noite. Renova a aliança. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me Prostre na presença dele. Deus, Prostre teu coração essa noite. tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Você entendeu o que você acabou de cantar? Nós falamos aqui, ele é tudo. O que é tudo, irmãs? O que é tudo, irmãs? O que é tudo, irmãs? Tudo é a ausência de qualquer coisa. Tudo é ser completo. Tudo é ser preenchido. Se ele é tudo, eu não tenho falta de nada. Se ele é tudo, eu não tenho falta de nada. Amadas, se você tem ouvido o Senhor falar contigo, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Derrama o seu coração na presença dele. Devolva a Jesus o lugar que é dele na sua vida. O primeiro lugar, a primazia. Ele é a pérola de grande valor. Tudo pode passar. Ele é o tesouro da nossa vida. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
receba a palavra de Deus no seu coração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderia ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários inimigos, é que tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacada por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldade, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa. Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Ficarei fora do alcance dos meus inimigos. Então oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo. Cantarei e louvarei o Senhor. Ó Senhor, ouça os meus pedidos quando clamo ao Senhor. Mostra seu amor por mim, responda-me. Meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha presença. Sim, isso que eu vou fazer. Eu vou buscar a tua face, Senhor. Ó Senhor, por favor, não esconda a tua face de mim. Não rejeite com ira o seu servo. O Senhor tem sido meu libertador. Não me desampare, nem me abandone, ó Deus, meu Salvador. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. Senhor, ensina-me o seu caminho. Oriente os meus passos na direção certa por causa dos inimigos. Não permita que meus inimigos façam de mim o que bem entenderem. Eles têm ódio mortal de mim e fazem acusações falsas a meu respeito. Mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nessa terra. Espere pela ação do Senhor. Seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Dê a mão a essa mulher do teu lado, vamos orar nessa hora. Jesus, Jesus, nós clamamos o teu nome, porque o teu nome é salvação. Jesus, sobre essa doença, Jesus, sobre esse mal no corpo, Jesus, sobre essa ansiedade, essa depressão, esse pânico, essa inquietação, esse pavor. Jesus, sobre tudo que nos amedronta, tudo que nos persegue, clamamos o teu nome. Jesus, vem Jesus sobre nossas vidas, ilumina os olhos do nosso coração, para que a gente te veja, para que a gente entenda os seus caminhos. Como o salmista disse: ensina-me a viver, Senhor. Ensina-me os teus caminhos, Senhor. Ensina-me a ser uma mulher. Será que você aí tentada por desejar ser qualquer outra coisa que não uma mulher, pode declarar: ensina-me a ser uma mulher. Ensina-me a ser esposa. Ensina-me a ser mãe. Ensina-me a ser amiga. Ensina-me a ser tua filha, Jesus. Que em meu coração eu tenha sensibilidade a voz me chamando. Vem Ana Paula, vem Bruna, vem Fernanda, vem Nara, vem Ana Lúcia. Vem e busca a minha presença. Que em meu coração eu responda: sim, 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 Senhor, eu buscarei a tua presença. E que essa chama que se acende no coração de cada irmã que veio aqui à frente, essa chama não se apague, nunca se apague, nunca se apague, nunca se apague, nunca se apague. E queime cada vez mais na tua presença. E queime de amor por ti. Batiza-nos com amor, Jesus.
saudade da tua presença. Visita-nos pelas madrugadas. Visita-nos, Senhor, no nosso dia a dia, no nosso ordinário, fazendo as coisas do cotidiano, lá na empresa, lavando louça, de madrugada dando mamar para o filho. Visita-nos, Senhor, e chama-nos para a intimidade contigo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Aleluia. Dê um abraço na irmã do seu lado.